Olá pessoal, mais uma vez por aqui, professor Alain Matos, para uma aula de matemática. Nós vamos abordar hoje proporcionalidade com os dois conteúdos: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Ora, mas o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Velocidade, tempo, força, massa, certo? Tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza, tá? Dessa forma, olha o seguinte exemplo. Jaime trabalha organizando churrascos e a quantidade de carne em quilogramas que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados. Acompanhe a tabela a seguir. Bem, então nós temos essa tabela, tá? Essa tabela aparece o seguinte: número de convidados e aparece carne comprada em quilograma. Então, essas duas situações aqui que nós chamamos de grandeza. Nesse exemplo, temos a grandeza número de convidados e temos a grandeza carne comprada. O que está dizendo a tabela? Que se o seu Jaime ele convidar 50 pessoas, ele tem que comprar 10 quilos de carne. Se ele convidar 100 pessoas, ele compra 20 quilos de carne. Se ele convidar 150 pessoas, ele compra 30 quilos de carne. Tá? Então, tem essas duas grandezas aqui. Primeira grandeza, número de convidados. Segunda grandeza, carne comprada em quilograma. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a razão entre o número de convidados, tá? 50 e 100. Observem que 50 está para 100, da mesma forma que eu posso dividir o 50 por 50 e o 100 eu também posso dividir por 50. Isso nós chamamos de simplificação. Então, simplificando, dividindo os dois termos por 50, eu chego no resultado 1 e 2. 50 dividido por 50 vai dar 1 e 100 dividido por 50 vai dar o quê? 2. Então, eu cheguei na razão 1 sobre 2. Vamos pegar outro valor. 10 e 20. Ora, eu peguei aqui, ó, 10 quilos de carne sobre 20 quilos de carne e vamos ver o que acontece com essa razão. Observem que o 10 e o 20, nós podemos dividir ambos os termos por 10. Dividindo ambos os termos por 10, chegamos em 1 sobre 2. Observem que chegamos no mesmo resultado. Tá? O que nós podemos concluir? Ora, que se o número de convidados dobra, a quantidade de carne também tem que dobrar. Por quê? Por causa dessas duas razões aqui, ó. As razões deram que iguais. Então isso significa que se eu duplicar de um lado, o outro lado também eu tenho que duplicar. Correto? Outra situação. Pegamos agora o 50 e o 150. Então tá aqui, ó, 50, 150. Observe que eu também posso dividir os dois por 50. Dividindo os dois por 50, 50 dividido por 50, 1. 150 dividido por 50, 3. Então eu tenho a razão 1 sobre 3. Se eu fizer isso no outro lado, vou pegar agora o 10 e o 30. Pegando o 10 e o 30, eu tenho como resultado 1 sobre 3 também, porque dá para simplificar ou dividir o 10 por 10 e o 30 por 10. 10 dividido por 10, 1. 30 dividido por 10, 3. Observem que também deu a mesma razão. O que isso significa? Ora, de 50 para 150
foi triplicado, foi multiplicado por 3. Ora, se eu multipliquei por 3 aqui, vamos ver o que aconteceu do outro lado. Eu também multipliquei, ó. 3 vezes 10 dá 30. Então, grandezas em que se você duplicar de um lado e a outra também duplica, ou então se você triplicar de um lado e a outra também triplicar, então nós chegamos à conclusão que são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quando uma dobra, a outra também dobra. Então, nesse caso, a grandeza, número de convidados, ela é diretamente proporcional à carne comprada, tá certo? Em quilograma. Da mesma forma, podemos observar o seguinte: se você pegar os valores correspondentes das duas grandezas e dividir, vai ter que dar o mesmo resultado. Ó, 50 dividido por 10, 5. Os outros valores, 100 dividido por 20, também dá 5. O próximo, 150 dividido por 30, também dá 5. Então, observem que deram o quê? O mesmo resultado, essas divisões. Mais uma maneira de você verificar que são grandezas diretamente proporcionais. Próximo exemplo. Grandezas inversamente proporcionais. Considere a seguinte situação. Imagine um percurso feito de 3 maneiras diferentes, como mostra a tabela a seguir. Então, observem o seguinte: meio de transporte, bicicleta, moto e carro. Se a pessoa for de bicicleta, com uma velocidade de 15 km por hora, ela vai concluir em 120 minutos. Se ela for de moto, a uma velocidade de 30 km por hora, em 60 minutos. Se ela for de carro, a 60 km por hora, em 30 minutos. Então, quais são as grandezas que nós estamos trabalhando aqui? Ó? Estamos trabalhando a grandeza velocidade e a grandeza o que? Tempo. Vamos analisar o que acontece com as razões. Pegamos 15 e 30, olha, sempre na ordem, 15 e 30. Olha o que acontece. 15 dá para dividir por 15, que dá 1. 30 dividido por 15, que vai dar o quê? 2. Peguem os outros dois valores do outro lado, 120 e 60. 120 sobre 60. Tá? Observem que dá para dividir ambos os termos por 60. 120 dividido por 60 vai dar 2. E 60 dividido por 60 vai dar o quê? 1. Observem que as duas grandezas aqui, ó, que deram o quê? Inversa. As duas razões aqui deram razões o quê? Inversas. Ora, observe o que aconteceu de 15 para 30. De 15 para 30 foi multiplicado por 2. E de 120 para 60 foi dividido por 2. Ora, em um lado é multiplicado por 2, em outro lado é dividido por 2, então nós já podemos concluir que são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Da mesma forma que as duas razões aqui, ó, deram razões o quê? Inversas. Se você pegar outro exemplo, ó, pega agora o 15 e o 30. Observem de 15 e 60. De 15 para 60 foi multiplicado por 4. Ora, se 15 foi multiplicado por 4, aqui eu vou ter que o quê? Dividir por 4. Então, 120 dividido por 4, observem que vai dar quanto? 30. 120 dividido por 4. E aqui, 15 dividido por 15, 1. 60 dividido por 15 vai dar o quê? 4. O que vai acontecer com a outra razão? 120 e 30. 120 dá para dividir por 30, que vai dar 4. E 30 dividido por 30, que vai dar o quê?
1. Correto? Da mesma forma, você pode analisar os termos correspondentes. 15 e 120. Se você multiplicar, 1.800. 30 e 60, multiplicando, 1.800. 60 e 30, multiplicando, 1.800. Então, observem que nas grandezas inversamente proporcionais, a multiplicação entre os termos correspondentes tem que dar o mesmo valor, diferentemente das grandezas diretamente proporcionais, que a divisão tem que dar o mesmo valor. Então, são duas maneiras de você verificar se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcionais à outra, correto? Um exemplo aqui para a gente trabalhar. Um pedreiro cobra de mão de obra para rebocar uma parede seguindo a tabela. Olha o que está dizendo a tabela. A área e o valor. Então eu tenho as duas grandezas. Quais são as grandezas que eu estou trabalhando? A área em metro quadrado e o valor pago para fazer o reboco em reais. Observem que se for uma área de 2 metros quadrados, vai ser cobrado R$ 24. Se for 6 metros quadrados, vai ser cobrado o quê? R$ 72. Vamos para algumas perguntas aqui. Quando a área passa de 2 metros quadrados para 6 metros quadrados, varia em que razão? Então, nós vamos verificar a razão. Então, 2 está para 6. Dividindo os 2 por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 6 dividido por 2 vai dar o quê? 3. Observem que é 1 para 3. O que isso significa? Significa que se você triplicar aqui, o que vai acontecer desse lado? Observe que também vai triplicar. 2 vezes 3, 6. 24 vezes 3 dá 72. Mas observem a outra pergunta. Quando o valor passa de 24 para 72, o que acontece com a razão? 24 sobre 72. Dá para dividir ambos os termos por 24. Dividindo ambos os termos por 24, o resultado dá 1/3. 24 dividido por 24 dá 1. E 72 dividido por 24 dá o quê? 3. Então, observem que as duas razões deram o quê? Iguais. Então, se as duas razões derem iguais, eu posso responder a seguinte pergunta. Como são as razões obtidas? Iguais. Ora, se as razões são iguais, são grandezas diretamente ou grandezas inversamente proporcionais? Tá aí a pergunta. São grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Tá? Essas grandezas, área e valor, são diretamente proporcionais? Sim. Tá bom? Próximo exemplo. Uma determinada obra em construção é realizada da seguinte maneira. Número de pedreiros e tempo de realização. Então, quais são as grandezas que eu estou trabalhando aqui? Número de pedreiros e tempo de realização. Se forem 3 pedreiros, vai ser realizado em 10 dias. Se for 6 pedreiros, vai ser realizado em 5 dias. Vamos para as perguntas. Quando o número de pedreiros passa de 3 para 6, varia em que razão? Montando a razão. 3 sobre 6, observem que 3 e 6 dá para dividir por 3. Dividindo por 3 vai dar o quê? 1 sobre 2. Quando o tempo passa de 10 dias para 5 dias, varia em que razão? Armando aqui a razão, 10 sobre 5. Observem que o 10 e o 5 dá para dividir por 5. Dividido por 5, 10 dividido por 5 vai dar 2. E 5 dividido por 5 vai dar o quê? 1. Observem que as duas razões aqui são inversas. Se as duas razões são inversas, então já podemos concluir que o número de pedreiros em relação ao tempo de realização são grandezas inversamente proporcionais.
Observem que aqui você multiplicou por 2. Ora, se um lado você multiplica por 2, o outro lado você tem que dividir por 2, porque são grandezas inversamente proporcionais. Duplica de um lado, reduz a metade do outro, tá? Porque elas são inversas. Ora, se elas são inversas, eu já posso analisar a seguinte questão, ó, a seguinte pergunta. Se a quantidade de pedreiros aumentasse para 15, em quantos dias a obra seria finalizada? Ora, é só observar. De 3 para 15. De 3 para 15 foi multiplicado por 5, porque 3 vezes 5, 15. Ora, se eu multipliquei aqui por 5, desculpa, se eu multipliquei por 5, o outro lado eu tenho que dividir por 5, tá? Porque elas são aqui, ó, inversas. Então, 10 dividido por 5 vai dar quanto? 2. Então, essa obra vai ser finalizada em 2 dias, tá? Então, se de um lado eu multiplico, do outro lado eu tenho que dividir. Aí a próxima pergunta: essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais? Professor, elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, tá, pessoal? Então, era essa a apresentação que eu tinha para passar para vocês, tá? Nós vimos proporcionalidade, dois tipos de proporcionalidade: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais: se uma duplica, a outra também tem que duplicar. Se uma triplica, a outra também tem que triplicar, certo? Ou seja, se de um lado você multiplica, do outro lado também você tem que multiplicar. E grandezas inversamente proporcionais: grandezas inversamente proporcionais, se uma duplica, a outra reduz a metade. Ou seja, se multiplica por 2, divide por 2 e assim por diante. Tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Bons estudos, fiquem com Deus, fiquem em paz. Valeu, galera!